Gente, então a gente vai começar hoje a aula, que é a última aula de rotinas, que é a aula que se refere à neonatologia, tá? Qualquer dúvida que surgir, por favor, podem interromper para perguntar, tá? Às vezes eu não vejo a mãozinha quando eu estou na aula. Quando a gente começou a mudar um pouco a rotina na maternidade escola do atendimento dos neonatos, a primeira coisa que foi feita foi a introdução de um protocolo que a gente chama de coleta de sangue de cordão, que o próprio nome já diz que a gente coleta sangue de cordão para a gente fazer os primeiros testes que a gente vai precisar para o neonato. Essa coleta de sangue de cordão é baseada primeiro no princípio que uma amostra só nunca é suficiente, certo? Para eu confirmar tipagem, PAI de qualquer paciente, ainda mais um neonato, que é uma população de alto risco para identificação inadequada. Quem consegue imaginar por que é de alto risco para identificação inadequada? Vamos lá, meu povo, por que a população neonatal está de alto risco para identificação inadequada? Primeiro, porque ele não responde, né, pra gente. Então, se a gente vai perguntar para ele o nomezinho dele, ele não vai responder. Segundo, que talvez seja a coisa mais crítica relacionada a neonato, é a questão do gemelar 1, gemelar 2, gemelar 3. Então, os gemelares são bebês de alto risco para transfusão, porque eles geralmente nascem antes do tempo, eles têm complicações, nascem pequenininhos, podem ter intercorrências, com uma frequência maior do que um bebê que nasceu de uma gestação, né, de um único feto. Mas, além dessa dificuldade, que a gente vai ter maior chance de transfusão, eu vou ter maior possibilidade de identificação inadequada do bebê e da amostra, tá? Então, a gente já teve, por exemplo, recentemente, bebê que foi identificado como gemelar 1, tinha a mesma tipagem, se eu não me engano, na primeira amostra, no final das contas, tinham tipagens divergentes. Um era A, outro era O. E aí, a primeira coisa é que a gente não pode confiar nessa amostra. E aí, instituímos esse protocolo com a intenção de a gente não ficar espoliando o bebê. Quando a gente pensa que a gente vai precisar coletar um tubuzinho de nada, né, para fazer uma tipagem, a BO, PAI, o TAD do bebê, é mais ou menos imaginar o que a gente vai colher esse tanto de sangue de um adulto, né? Vamos botar metade, porque eu tinha 2 tubinhos ali. Vocês iam se sentir confortáveis de alguém coletar esse mundo de sangue? E antigamente tinha a rotina lá na maternidade escola de que o bebê ia coletar a amostra a cada 10 dias para um teste pré-transfusional. E a primeira coisa, quando a gente instituiu a coleta de sangue de cordão, foi definir que o bebê, até os 4 meses de vida, não teria mais do que 2 amostras coletadas, que seria a amostra inicial e a amostra de confirmação, tá? E a amostra inicial, nos pacientes, nos bebezinhos de alto risco para transfusão, ela seria coletada do sangue de cordão, para espoliar o mínimo possível aquele serzinho tiquinho de nada, né? É, e aí, não são de todos os neonatos, são os neonatos que vão para a UTI, que tem menos de 32 semanas. Cris, me corrija se eu estiver errada, menos de 1,5 kg. De mães alimunizadas, a gente recebe a amostra do sangue de cordão da própria equipe do centro obstétrico ou do centro cirúrgico, tá certo? Essa amostra, ela vai vir identificada, bem parecida com a amostra que a gente recebe habitualmente, com a diferença que vai ter uma data só, porque a data de nascimento do baby é a mesma data da coleta. Vocês concordam? Né? Então, vai ser nome completo sem abreviação, data de nascimento, que vai ser o mesmo da data da coleta, e nome de quem coletou. Teve algum erro, não identificou de forma correta, a gente anota numa planilhinha lá de quase erro e não registra no livro. Essa amostra ela não pode ser usada. Do mesmo jeito que a gente descarta as amostras, né, do adulto que chega de forma com identificação inadequada, a gente também não vai usar essa amostra para avaliação. E o que eu gostaria de reforçar é que a amostra de sangue de cordão não pode ser usada para fins pré-transfusionais, tá? Eu coleto, eu verifico, mas para ser a segunda confirmação. Eu nunca vou usar a amostra de sangue de cordão para transfundir. Se o bebê tiver indicação de transfusão, a gente precisa receber uma amostra de sangue periférico, tá? Não tem amostra, é uma emergência, transfusão sem amostra. Simples assim,
certo? Nunca poderemos usar a amostra de sangue de cordão para transfusão, ok? Isso. E aí, na hora que o bebê define que vai ser transfundido, neonato, né, o médico define que o neonato vai ser transfundido, ele vai fazer a solicitação de transfusão, vai fazer a RT, a equipe da neonato liga e pergunta se a gente já tem a amostra, a gente vai dizer que precisa da amostra e eles vão mandar. Caso o bebê não tenha o sangue de cordão coletado, ou foi coletado, estava com identificação inadequada, teve que ser descartado, a gente vai ter 2 amostras de sangue periférico. Quando é que eu coleto? Na primeira e na segunda transfusão. Mas a primeira transfusão foi hoje, a segunda transfusão vai ser amanhã, vou coletar do mesmo jeito? Vou. Na primeira e na segunda transfusão, tá certo? Então, o sangue de cordão, a gente vai deixar ele quietinho ali para ser nossa conferência, que tudo está direitinho, e ele inúmeras vezes já, né, Cris, salvou nossa vida, porque a gente percebeu que havia um erro no ABO e aí recoletou e, por exemplo, o sangue periférico estava errado, né? Então, para o bebê é muito importante que a gente tenha sempre as 2 amostras para transfusão, tá certo? E aí esse bebê, ele vai permanecer sem amostras coletadas até os 4 meses de vida, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Doutora. Oi, Lex. Pronto, só um instante com relação a isso. Tá baixo. As dúvidas que surgem aqui, que a gente escuta, com Certo. relação à questão da segunda amostra para transfusão. Acontece aqui, algumas vezes, bebê a primeira vez não tem sangue cordão, coletou a amostra periférica, a gente fez aquele primeiro atendimento, pediu hemácia e foi liberado. Quando dá 5 horas da tarde, chega outra RT do bebê, pedindo agora plaqueta, pedindo plasma. Aí é a pergunta que a gente escuta: vai coletar agora, novamente, a segunda amostra? Sim. Ou eu posso atender com aquela primeira, com a amostra que foi coletada mais cedo, vamos dizer, de manhã, quando pedir a hemácia? E são dúvidas que a gente escuta aqui, né? Perfeito, Lex. Qual que vocês acham que é o componente mais perigoso para a gente fazer no neonato com uma tipagem inadequada? Um CH que eu vou fazer O negativo ou O positivo? Ou um plasma, um CRIO, uma plaqueta, que eu preciso saber o ABO para poder transfundir? Então, mesmo no mesmo dia, Lex, a gente precisa ter a segurança, principalmente quando começa a pedir outros componentes, a gente precisa ter a segurança que a gente tem a tipagem correta. Por exemplo, a primeira amostra do bebê foi O, certo? Qual é o plasma que eu vou usar? A tendência é a gente usar O, não é? Posso usar O? Não, porque eu não tenho segurança que aquele bebê vai ter realmente aquela tipagem, certo? Então, a gente tem que ter o cuidado de estar considerando que a primeira tipagem, ela é uma tipagem inicial, que a gente pode liberar um CH sem grandes problemas, mas que eu preciso do mais rápido possível a segunda amostra para poder liberar componentes com segurança, certo? Ok? Ok, se eles. Aí vamos lá, vamos lá, porque são coisas que acontecem, a gente tem que colocar. Sim, Não sim. consegue, o bebê é prematuro, já foi coletado hoje, a gente escuta isso. Ah, Maria já coletou hoje, vai coletar de novo, o menino já foi amostra hoje. A gente pode considerar o quê? A transfusão, não. Então, vai fazer, tudo bem, não tem condição de coletar a segunda amostra para confirmação e vai ter que ser liberado mais hemocomponentes. Entra como fosse transfusão de emergência? Se for para hemocomponentes plasmáticos, sim, sabe, Lex? Tá? E o médico assina o termo. Tá bom? Então, plaqueta, hemácia, CRIO, a gente libera a B com a assinatura do médico. Tá bom? Ok. E aí, na dúvida, sempre pode perguntar, tá certo? O neonato, ele é um bebê, é uma população muito perigosa para transfusão de componente plasmático incompatível. Porque se eu fizer isso, por exemplo, um plasma O e um BBA, talvez eu mate esse bebê porque ele tem o plasma cheio de anti-A, um volume enorme que a gente faz, e eu vou hemolizar a hemácia do bebê. Então, tem que ter sempre o cuidado da segunda amostra, certo? Ok? Na dúvida, a gente pede para o médico assinar, tá bom? E vai fazer a B. E aí, o doador único foi o outro protocolo que entrou em seguida, em 2015, que é um protocolo relacionado à diminuição da expoliação dos bebês a doadores distintos.
O bebê que entra no protocolo é aquele que nasceu com menos de 1,2 kg, que é um bebê pela literatura com altíssimo risco de transfusão, certo? E a gente vai pedir para o hemócio para eles fazerem mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. A gente vai ver o grupo do paciente, se é O positivo ou se é O negativo, que eu vou selecionar. A gente vai falar sobre a bolsa a ser selecionada já já. E eu vou pedir para o hemócio separar uma bolsa, que a distribuição já sabe que é uma bolsa recém-coletada, com volume bom, para que seja a bolsa para transfusão durante o tempo que é possível, com 4 bolsinhas a partir de uma conexão estéreo, no que a gente chama de kit de transferência pediátrica. Então, a bolsa inicial vai virar pelo menos 4 transfusões. E dependendo do baby, do quanto que ele está recebendo de volume, qual é o peso dele, às vezes essa bolsa dá até mais do que 4 transfusões, certo? E aí faz uma outra conexão estéreo para pegar mais alíquotazinhas para o baby. Aqui é um AB que foi uma validação até de Ribeirão Preto, não foi nossa, em que você vai verificando o volume que você quer e preparando essas alíquotas na hora que você precisa. Então, a bolsa fica vinculada a esse kit de transferência pediátrico no hemócio, e aí é pedida a primeira transfusão, tira a primeira bolsinha e irradia, lembrando que todo neonato tem que ter bolsa irradiada, e essa que é a população de 1,2 kg é aquela com indicação formal em todo o guideline que a gente for ver. Então, a gente pede a bolsinha no hemócio, eles fazem essa alíquotazinha, mandam irradiar e devolvem para a gente irradiado, ficando a bolsa com as 3 outras bolsinhas vazias até a próxima solicitação. Tá certo? Então, fica assim na hora que a gente vai fazer as alíquotazinhas. E esse protocolo de doador único, ele teve o objetivo principal de reduzir a exposição a doadores distintos, né? Reduzindo o risco de transmissão de doenças virais, apesar de serem raras, né? Principalmente as que a gente está mais acostumado a falar, de hepatites, HIV. Diminuição do risco de uma reação transfusional pouco conhecida, pouco conhecido o mecanismo dessa reação, que é a imunomodulação, em que a gente tem uma mudança do sistema imune do receptor por conta da transfusão, e a redução de outros riscos de reações transfusionais, tá? Então, toda vez que a gente tiver um bebê com menos de 1,2 kg, a gente vai ver se ele já tem bolsa separada de doador único no hemócio, senão a gente vai pedir para separar. Qual é o grupo? O sempre, positivo ou negativo, a partir dos resultados dos testes do bebê, tá bom? Alguma dúvida do protocolo de doador único? Ele é tranquilinho, não é? Então, vamos para frente. E sobre o teste pré-transfusionais? Eu acho que é esse momento que é o que a gente já tem um pouco mais de dúvida, né? Então, vamos lá. Os testes pré-transfusionais do neonato são testes diferentes do que a gente faz no adulto. Primeiro, que vocês lembram que os anticorpos anti-ABO, eles vão começar a surgir na nossa vida lá pelos 4 meses de vida? Lembram? Então, eu não preciso fazer a tipagem ABO reversa, né? Usar as hemácias A1 e B para tipar o bebê. Eu faço apenas a prova direta com sorinhos, anti-A e anti-B, certo? De vez em quando, o hemócio cede para a gente algumas cartelas próximas ao vencimento, que é a cartela do newborn. É a cartela que a gente usa no hemócio, por exemplo, para fazer estudo imunomatológico dos babies. Essa cartela é bacana, eu não preciso lavar o sangue de cordão para fazer a minha tipagem, já tem um TAD na mesma cartela, só que ela tem um detalhe que ele é muito importante, que eu não posso usar para tipar e liberar sangue. Eu só uso essa cartelinha para sangue de cordão. Por quê? Porque o anti-D da cartelinha é um anti-D que não serve para transfusão. Então, eu posso considerar, por exemplo, na minha cartelinha, que o bebê é O positivo, e na tipagem que eu faço para transfusão, na verdade, ele é O negativo, certo? Então, nunca eu vou usar essa cartelinha para fazer tipagem de sangue periférico. Ela é uma cartelinha somente para sangue de cordão, e o resultado RH é um resultado que a gente tem que olhar com muita cautela. Por que essa desgrama, né? A Lena está olhando com cara aqui para mim, porque a gente tem. Porque a gente não vai precisar lavar a amostra do sangue de cordão quando a gente usa a cartela, tá certo? No tubo a gente lava.
E ela é rápida, ela é belezinha, a gente consegue enxergar bem, mas a gente tem que lembrar do RH. O RH ali, ele pode dar um positivo, que eu não posso chamar de falso, porque não é falso positivo, mas é um positivo que pode levar à formação de anticorpo no bebê. Essa cartelinha, ela detecta um tipo de D parcial chamado D parcial tipo 6. Alguém lembra do D parcial? Eu vou relembrar esse conceito, tá certo? Porque como a gente tem pouco tempo com essas aulas, eu não trouxe os conceitos de imunohematologia como habitualmente eu trago. Porque, porque eu vou ter a primeira amostra, que eu vou conseguir fazer meu ABO e eu vou confiar. Eu vou ter meu TAD da primeira amostra. Eu vou ter apenas um olhar diferente se eu tiver discrepância do RH de uma amostra para outra, de um resultado para outro, tá? Por que que eu tenho nessa cartelinha lá? Porque é uma avaliação rápida, é uma avaliação fidedigna de ABO e de TAD, certo? Então, não tem esse problema. Não preciso lavar o sangue de cordão as 8 vezes para fazer, então eu consigo ter um resultado mais rápido. Só lembrando, vocês transfundem com sangue de cordão? Eu tenho autorização de liberar a bolsa com sangue de cordão? Não, não é verdade? Não. Para ser o comparativo. Para ser o comparativo com a amostra que eu realmente vou usar para transfundir. Certo? Porque eu não posso passar 4 meses transfundindo o bebê errado com uma amostra só. E aí, já que eu vou ter que repetir, vou ter que saber novamente confirmar que eu estou com a amostra com a BO correto, com a PAI correta, com a TIPA, eu faço com o sangue de cordão, porque eu evito a esfoliação do bebê. Mas ele não serve para transfusão, ele serve para comparação do resultado, certo? Com a cautela que o RH pode ser positivo no sangue de cordão e negativo na nossa tipagem do tubo. Vocês lembram de algum dia ter pegado um caso assim, gente, aí na MEAC? Faz negativo, Não, certo? Pegou algum, Lex? não, doutora. Nunca. Eu também nunca peguei. A frequência de D parcial tipo 6 na nossa população é extremamente baixa. No Brasil, do que a gente sabe que é Sudeste e Sul, certo? Aqui no Ceará a gente não tem essa resposta, mas provavelmente é tão baixa, se não mais. Porque o D parcial tipo 6 é a população caucasiana. Onde é que tem mais europeu aqui no Brasil? É no Nordeste ou é no Sul e Sudeste? Né? Se lá não tem, imagina nós aqui, né? Então, 99,999% vai ser um RH que vai ser igual ao do tubo. Mas eu não posso esquecer que essa hemácia do sangue de cordão, quando avaliada no teste da cartela do newborn, eu tenho que olhar o RH de um jeito diferente. Eu nunca peguei. Lex nunca pegou. É feito no bebê que eu vou para o protocolo de sangue de cordão, certo? Então, se eu tenho um protocolo de sangue de cordão, o bebezinho tem menos de 30, 32, meu povo? 28 semanas. Ei, me ajudem que eu já esqueci. É menos de 1,5 kg. Ah, quem que ajuda? 32, doutora. 32. Menos de 32 semanas, menos de 1,5 kg, mãe com anticorpo, bebê que vai para UTI, colhe sangue de cordão, certo? E aí, esse sangue de cordão é um comparativo do resultado. Não vou usar para transfusão. Com cuidado do RH quando eu faço na cartela. Tenho cartela sempre? Não. Eu só tenho cartela quando a Emoce fala, ai, usa essas cartelas, porque senão eu vou jogar fora. E a gente usa, acha bom, não acha bom, meu povo? Maravilhoso. Maravilhoso, porque não tem que lavar. Não tem que lavar a amostra, né? É Então, sangue verdade. de cordão a gente tem que lavar a amostra quando a gente faz no tubo. E quando a gente faz na cartela, não precisa. Então, por isso que a gente, de vez em quando, fica, amostra, não tem umas cartelinhas aí pra gente, não? Porque facilita bastante a rotina da bancada, tá certo? Mas com cuidado desse RH. Nunca vi acontecer, e eu já vi muito caso. Lex também, viu aí na MEAC, viu na EMOS, né, Lex? Nunca viu acontecer também. Não. Mas nós temos a teoria, então a gente tem que ter só esse olhar diferenciado, ok? Beleza? Pronto. E aí, beleza, então ABO direto e RH. Para transfusão, sempre a tipagem em tubo, nunca usar sangue de cordão e nunca usar cartela newborn, certo? Vou fazer o TAD até 1 mês de vida, tá? Ai, mas eu transfundi há
com uns 20 dias, hoje ele está com 1 mês e 10 dias. Faço TAD? Não. Certo? Ponto. Ah, mas deu positivo, deu negativo, não importa. Hoje eu não vou mais fazer. Depois de 1 mês de vida do baby, a gente não faz mais TAD. Por que que a gente não faz mais TAD? Porque a gente vai começar a pegar resultado que não importa. Que vai atrapalhar a vida do bebê, vai atrapalhar a nossa vida, do motorista, do hemóstato, da distribuição, da imuno. Então, não, né? Pelo jeito do processamento também, que a Lena já fez, foi reclamar aqui dessas amostras. Então, assim, depois de 1 mês, não é para fazer TAD, ok? Então, eu vou fazer essas 2 amostras foram coletadas com menos de 1 mês do baby, porque senão começa a ter os falsos positivos, né? Eu não posso nem chamar de falso positivo, eu posso ter resultados que não importam para a transfusão, certo? Então, até 1 mês eu faço. Se positivo, vou mandar para Eluato. Aí surgiu uma dúvida, mas eu já mandei uma amostra para fazer Eluato, porque eu já avaliei meu baby, meu TAD estava positivo. Por que que eu colho duas amostras? Para eu confirmar que todos os resultados estão iguais, não é verdade? Não pode acontecer de eu pegar 2 bebês, um é O positivo, ou 2 amostras, uma O positiva, a outra O positivo, de repente o primeiro Eluato não viu nada e o segundo Eluato vê alguma coisa? Pode. Porque eu estou exatamente coletando a segunda amostra, porque eu sei que é um bebê com alto risco de ter identificação inadequada do baby e da amostra, e eu vou confirmar se tudo realmente que eu fiz na primeira amostra está igual ao que eu estou fazendo com a segunda amostra. Tá certo? Então, toda vez que eu tiver alteração na primeira ou na segunda amostra, ou nas duas, eu vou mandar para o Hemose. Certo? Pronto, exatamente. Qualquer alteração dos testes pré-transfusionais que tem que fazer avaliação do Hemose, manda de novo para o Hemose. Mandei na primeira, vou mandar na segunda, não vou mais colher. Não é assim? Pronto. E aí eu preciso ter 2 amostras até os 4 meses. Tá? Ah, essa amostra pode ser de sangue periférico ou pode ser de cordão, mas eu preciso de 2 amostras, ok? Não tem sangue de cordão, primeira e segunda transfusão que a gente já discutiu. PAI ou TAD positivo, mandar para o Hemose, aí eu botei um detalhezinho aqui muito importante, um detalhe muito importante é ótimo, né? Um detalhe muito importante. Se eu tiver a mãe lá, vou colher da mãe. Por quê? Porque isso vai ajudar demais ao Hemose entender o que está acontecendo. Como é que eu trabalho com uma amostra de 500 microlitros? E quando a gente faz alguma alteração nos testes pré-transfusionais aqui, a gente colhe quantos tubos de ADTA grandes? 3. A gente vai mudar para 3, né? 3, pode. 3 ADTA grandes. Tem quantos de ml de volume em 3 ADTAs? 12? 12 ml. Aí eu quero que o Hemose, com 500 microlitros, faça milagre. Vocês concordam? Tá? Então, sempre que a gente tiver a mãe, a gente vai atrás dessa mãe. Sempre que a mãe estiver lá e eu tiver que mandar a amostra do baby para Hemose, colhe da mãe e vai junto. Porque se a gente não tiver o sangue da mãe, às vezes a gente não consegue concluir o que está acontecendo. E aí a gente. Isso. Tudo que a gente encontrar do bebê é da mãe, não tenham dúvida. É um anticorpo que passou a barreira placentária, que está grudado na hemácia do bebê, que aí seria o TAD do bebê, ou que está livre no plasma, que vai ser o PAI. Consigo trabalhar com a amostra do bebê se não tem da mãe? Consegue de forma limitada. Eu já tive que liberar a bolsa sem saber o que estava acontecendo, simplesmente pela maior possibilidade. Isso é extremamente desagradável, porque você vai morrendo de medo de fazer coisa errada, vai morrendo de medo de fazer coisa errada, mas eu tive que fazer, eu tive que tomar essa decisão de uma ex-sanguínea que não era nem nossa, era do Sabin, porque não tinha mãe, tinha um tico de nada da amostra, o bebê era sanguíneo, então era urgente, era emergência. E eu falei, libere, seja o que Deus quiser. Falei com a responsável técnica, ó, não consegui, não tem amostra suficiente, mas eu vou te mandar por esse caminho. Ok, ok. E diga aí, mais ou menos, de... Porque a gente sempre faz a sanguínea lá no Hemose quando aparece, mas na realidade a gente não consegue ter essa compreensão da importância dessa sanguínea. Por que é tão importante? Por que tem que ser a mãe, o bebê? Qual é essa relação? Eu nunca entendo. Os próximos slides são e-sanguíneo, certo? E aí a gente vai falar bem devagarzinho, tá bom? Mas ok, gente, tem a amostra da mãe, eu vou coletar da mãe, porque a mãe vai ajudar demais a gente concluir o que está acontecendo.
tá certo? E às vezes é só um EDTA de 500 microlitros. Lembrando que o baby a gente não colhe, quem colhe é o laboratório, então a gente vai receber essas amostras, mais um risco, vocês concordam? De identificação inadequada. Então, assim, por isso que a gente não confia, certo? A gente precisa da segunda amostra, são 4 meses, né? São 4 meses. E aí, depois dos 4 meses, nós teremos babies na MEAC, infelizmente, com mais de 4 meses, segurando o leito de UTI. Vocês sabiam um negócio desse? Não tem leito de UTI no estado neonatal para receber um bebê que nasceu com 1 quilo, que precisa do cuidado naquele momento, mas a gente não consegue transferir alguns bebês que não deveriam estar na MEAC. E aí, esses bebês podem chegar, completar os 4 meses, fazer aniversário dos 4 meses lá, que é um aniversário para a gente muito importante, que significa que aquele bebê vai ser transfundido como adulto. O que significa isso em termos práticos? Eu vou precisar furar o bebê a cada 72 horas para coletar a amostra. Vou fazer tipagem direta e reversa, certo? Então, é um bebê que vai ser judiado se precisar de transfusão, porque eu vou ter o mesmo prazo de validade das amostras que eu tenho de um adulto, certo? Então, a gente espera não pegar esse baby. Claro que se ele está com seus 4 mesezinhos lá, são bebês que geralmente não têm mais tanta necessidade transfusional. Essa necessidade geralmente é mais cedo. Deixa eu só ver se eu passei alguma coisa. Não. E aí, esse outro slide também aqui é muito importante, tá, gente? Quando eu tenho algum anticorpo encontrado no plasma do meu bebê, ou encontrado no heliato, eu preciso cruzar a bolsa para ele. Como é que eu cruzo a bolsa se eu não fico coletando a amostra? Eu vou congelar a amostra do plasma ou soro do baby, certo? E aí eu vou congelar esse plasma para utilizar nas próximas transfusões. Não posso liberar CH de um bebê que tem anticorpo sem cruzar. Mas eu não vou ficar furando se eu congelei aquele sorinho. Eu vou usar o sorinho congelado para fazer a prova de compatibilidade. Ou do baby ou da mãe. Não é melhor ter da mãe? E aí congela, deixa bem identificadozinho. Eu preciso que alguém me ajude. Como é que a gente tem esse controle dentro da MEAC, que eu não me lembro mais como é que a gente resolveu. É uma planilhinha, é o quê, meu povo? É no livro do Baby? Onde é que foi que a gente resolveu anotar para saber que tem soro congelado? Doutora, aqui a gente não anota, não. Quando acontece de bebê ter anticorpo, a gente já congela e vai passando o plantão, mas a gente não tem nenhum registro feito, assim, com relação a que tem o soro armazenado. Não, a gente passa o plantão. Ó, tem um bebê que tem anticorpo e que a gente está fazendo os testes, a prova cruzada, e tem soro. A gente mostra, abre o freezer, mostra onde estão os sorozinhos, as alíquotazinhas, né? Identificadas e congeladas, mas assim, registro. Vamos anotar no feito. livro? O que vocês acham do Baby mesmo, da primeira e segunda amostra, né? Não é uma boa? Certo. Porque todo mundo checa o livrinho antes de transfundir, certo? Checa. Perfeito. E aí a gente vai começar a anotar, mas essa guarda já existe, com a amostra identificadozinha no freezer. A amostra de soro e plasma é muito estável, né? Então, ela segura muito bem o anticorpo. E com esse registro, a gente vai talvez encontrar de uma forma mais simples. Preferencialmente da mãe, né? Para a gente não precisar furar o bebê de vez em quando, tá? Oi, Lex. Não, ok, só confirmando. Certo? E aí, claro, tem anticorpo, a gente tem que pedir bolsa onde? Na Imuno, certo? Se tem anticorpo, a gente liga na Imuno, ó, tô com um bebê aqui, me manda uma bolsa refenotipada, certo? Mas eu não preciso ficar mandando para estudo e não precisa ser cruzado no Hemoce. Às vezes o Hemoce, quando a gente manda a amostra inicialmente, ele próprio congela. E quando a gente pede, pode ser que eles falem, não, eu tenho a amostra aqui, eu já mando. Mas não precisa ser o Hemoce, certo? Então a gente congela a nossa amostrinha, pede a bolsa na Imuno, mas lembrando que esse bebê com anticorpo tem que ter bolsa cruzada. E a gente não vai ficar furando, a gente vai cruzar com a amostra que a gente tem. E todas as recomendações internacionais e na nossa portaria fala que eu posso parar de cruzar se o anticorpo desaparecer. O anticorpo não era da mãe? Não vai ter um momento que ele vai desaparecer? Que momento é esse? Não sabemos.
Como que eu vou definir se eu vou parar de cruzar ou não? Eu acho que uma forma fácil é a gente definir na hora que eu não tenho mais amostra. O que vocês acham? Não tenho mais amostra congelada, eu vou ter que furar para poder coletar a amostra e eu já avalio se o anticorpo ainda está lá. O anticorpo desapareceu, não preciso mais cruzar, ok? O anticorpo ainda está lá, vou precisar continuar cruzando. Ah, mas eu colhi uma nova amostra, PAI deu positivo, vou mandar para a hemóstase para identificação? Falei que era uma regra 100%, acabei de tirar minha regra 100%, me lasquei todinha, meu povo. Não, não preciso, certo? Porque esse bebê não vai desenvolver seu próprio anticorpo. Então, o que a gente está vendo é anticorpo da mãe, que o sistema imune lá da mãe está quietinho no corpo dele, porque o bebê já saiu do corpo da mãe, tá certo? Então, nessa reavaliação, se a PAI for positiva, eu não preciso mandar de novo para o hemóstase, tá certo? Ok? Doutora, por favor, repete aí. Pronto. A gente, quando tiver as amostrinhas congeladas tiverem acabado, a gente vai furar o bebezinho de novo, não vai? Porque não tem que cruzar. Não é verdade? Sim, sim. E aí, quando eu coletar a amostra do bebê, eu vou fazer uma PAI, não vou? Para saber se o anticorpo ainda está lá. Sim. E aí, se essa amostra, que é a amostra que serve para a gente reavaliar se o anticorpo desapareceu e que serve para a gente poder congelar e cruzar as bolsas, né, os CHs do baby, ela não precisa ser feita painel. Aí eu vivo falando que PAI positivo é regra 100%, acabei de ver o buraco, que eu nunca tinha percebido. Essa amostra não precisa ir para estudo, certo? Essa amostra ela vai ficar congelada para a gente cruzar até ela acabar e a gente reavaliar o bebê depois, ok? Certo, gente? E isso Certo, considerando ok. que eu já tenho 2 amostras, já foram avaliadas no hemóstase, certo? Essa seria a 3ª amostra. A 4ª amostra, quando tudo que eu tiver congelado acabar. Ai, mas eu coletei da mãe, eu tenho um bocado de soro, que maravilha. Não vou precisar furar esse bebê para ficar vendo se o anticorpo está lá ou não, porque eu ainda tenho a amostra da mãe. Certo? Ok? Eu só preciso ter na minha cabeça que eu vou ter que cruzar o CH toda vez que o bebê tiver anticorpo. Alguma dúvida sobre isso? Congelada durante os 4 meses do bebê. Se não tiver anticorpo, não precisa cruzar. A prova cruzada não é um teste pré-transfusional de um bebê sem anticorpo. Certo? Ok, gente? Alguma dúvida? Não, ok. Aqui, Não, ok. tá. Ninguém com dúvida? Precisa passar de novo isso? Certinho. E aí, como é que eu seleciono o componente que eu vou pedir no hemóstase ou que eu vou pegar na minha conservadora, né? Fiz a tipagem do meu baby. Meu baby é A positivo. Qual é o componente que eu vou usar? O CH que eu vou usar? Pegadinha, não é O positivo. A resposta é depende da PAI. Depende da PAI. Porque se a mãe tiver um anti-D, eu não vou pegar O positivo, eu vou pegar uma bolsa O negativo, certo? Ok? Não, eu dei o ABO para vocês, o RH, não dei resultado de PAI não, certo? Então, eu vou pedir CHO negativo para todo baby negativo, nenhuma dúvida, né? Ou para quando o bebê tem da sua mãezinha um anti-D. O bebê vai ser positivo, mas tem um anti-D da mãe, obviamente eu vou respeitar o anticorpo, certo? Então, é O sempre, positivo ou negativo vai depender do RH do baby e se ele tem anti-D, certo? Alguma dúvida disso? Não? Tranquilo, né? E plasma, plaqueta e crio, sempre do grupo do baby. Ah, emergência. Ah, eu só tenho uma amostra. Ah, eu só tenho sangue de cordão. AB. Certo? Combinado? AB tudo. E aí eu sofro que só se a gente tiver uma solicitação de plaqueta e eu não tiver a confirmação do grupo. Porque com muita frequência nós não teremos plaqueta AB no hemóstase. Então, meu povo, se pedirem plaqueta, virem o mundo pedindo amostra.
porque às vezes a gente não vai conseguir atender o bebê com plaqueta B, certo? Deus do céu, né? A Lena já está estressada aqui, pensando que vai ter que lavar. Eu acho que lavar talvez não, mas reduzir plasma, né? A gente vai ter que fazer. Então, assim, e não estamos afim, né? Então, é melhor colher a amostrinha do bebê, transfundir com segurança, do que a gente ficar pedindo a B. Não sofro mesmo. Com plasma e crio acontece, a gente libera na tranquilidade, mas com plaqueta eu sofro. Se eu tenho que pegar uma plaquetinha AB, porque eu não consegui saber o ABO do baby, mas me dói. Enfim, tudo do bebê, sangue sempre vai ser ou O positivo ou O negativo. Mas, como eu já tenho o ABO do passo do bebê, ele também vai ter que respeitar. Se ele é A, ele vai tomar sangue O, mais plasma e plaqueta e crio A. E aí, de vez em quando, surge uma dúvida, mas o Hemócio mandou hemácia A para o bebê. Tem problema? Não tem problema nenhum, certo? Por que que nós não fazemos do grupo do bebê, Márcia? Porque eu vou ter que ficar cruzando. Não tem sentido a gente ficar coletando bebê a cada 72 horas, porque se eu fizer ABO idêntico, eu vou ter que cruzar a cada 72 horas, coletar a cada 72 horas, simplesmente para respeitar o ABO. Tem um bebezinho lá que você já está sabendo que ele é A positivo. E ele está tomando já, sei lá, 3 dias, porque é o mesmo doador único, ele está tomando O. Acabou aquele O, não tem mais O para aquele bebê. E de repente mandar um A, então essa A que chegar, aí sim eu vou ter que cruzar. Não vai chegar nessa situação. Se o bebê já está tomando o protocolo de doador único, eu já fiz tudo direitinho dele e vou manter no O. Não existe protocolo de doador único com outro grupo. Se é um bebê que tem menos de 1.200, entrou no protocolo de doador único, ele vai O. Ele vai ó, porque é um bebê que vai transfundir muito e eu não posso ficar coletando a amostra de um bebezinho que tem 100 ml de volemia. Todo o sangue dele cabe num copinho pequeno, na metade de um copinho de água. Então, assim, a gente não vai nunca para um protocolo de doador único fazer isogrupo. Ponto. Certo? Ok? Mas pode ser, por exemplo, um bebezinho maior, que vai ser uma avaliação, colheram a segunda amostra hoje, descobriram que era A, teve que mandar no Hemócio porque o TAD era positivo, o Hemócio mandou uma bolsa A positivo para transfusão, não tem problema nenhum, certo? Ok? Mas essa bolsa pode vir do Hemócio, nós não pediremos essa bolsa. Até mesmo para aqueles acima de 4 meses numa reserva. Ah, eu sei o grupo, não sei o que, peço para reserva e não pede. Porque a chance de usar durante o procedimento cirúrgico é muito pequena, eu vou deixar reservado o O que eu tenho lá. Então, a gente tem 2 bolsas O negativo de 70 ml, 2 bolsas O positivo de 70 ml, que são usados para babies que estão fora do protocolo de hemorragia doador único e que estão, por exemplo, precisando de uma reserva. Eu não vou pedir no Hemócio, eu já tenho minha bolsinha lá. Tá bom? Alguma dúvida, gente, disso? Certo? Vocês vão se acostumar. E aí, sobre a E-sanguíneo transfusão, né, que a Lena perguntou. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do negócio antes de a gente falar dos testes, certo? A E-sanguíneo transfusão é um procedimento de troca de todo o sangue do bebê, certo? Normalmente, a gente troca 2 vezes o sangue do bebê. Um bebezinho mais ou menos 1 quilo, tem mais ou menos 100 ml, certo? Eu vou preparar uma bolsa de 200 ml para esse bebê, porque eu vou tentar tirar 2 vezes o sangue dele. Quem faz esse procedimento é o médico, a enfermagem, vão tirando e vão colocando, vão tirando, vão colocando, vão tirando, vão colocando. E essa sanguíneo transfusão, ela é realizada quando eu tenho principalmente uma doença hemolítica do feto recém-nascido ou alguma outra doença que leve a aumento importante da bilirrubina indireta. Como é que eu resolvo bilirrubina indireta? Só trocando. Posso tentar artifícios antes, um artifício muito poderoso, que está cada vez melhor,
é a fototerapia. Já viram bebê em fototerapia? Nós temos hoje uns negócios muito, muito avançados que eles fazem proteção ocular, que são equipamentos muito avançados que diminuíram muito a possibilidade de sanguíneo transfusão, mas mesmo assim a gente continua tendo alguns procedimentos, certo? Por que a bilirrubina indireta a gente se preocupa tanto? Porque ela é lipossolúvel. E quando a gente é maior, a gente tem uma barreira, que é a barreira hematoencefálica, é a barreira entre o sangue e o cérebro, certo? Essa barreira não permite que as coisas tóxicas passem para o cérebro. Uma das coisas mais tóxicas que o bebê se expõe é a bilirrubina indireta. E a bilirrubina indireta, por ser lipossolúvel, ela passa essa barreira hematoencefálica e vai lá e se gruda no cérebro do bebê. E aí pode causar tanto um retardo, eu não sei se o nome é correto, mas uma restrição do desenvolvimento neurocognitivo. Então, ele pode ficar com déficit ao longo da vida. E esse aumento da bilirrubina indireta pode matar o bebê, certo? E isso pode acontecer de forma muito rápida. Por isso que a sanguíneo transfusão tem que ser entendida por todos nós como uma emergência. Passa na frente de todo mundo, de todo mundo. Por quê? Porque mata uma criança que tem tudo para ser normal a vida inteira. Então, a sanguíneo transfusão é uma emergência. O que a gente tem trabalhado muito com a equipe do médico neonatologista da MEAC desde quando eu entrei aqui? Que não esperem ter certeza que precisa da sanguíneo transfusão. A bilirrubina indireta está alta, já está num nível que preocupa, está fazendo foto intensiva, peça reserva. Por quê? Porque demora. Demora. Libera o bebê com a bilirrubina super alterada e ele vai à emergência para o Albert Sabin. Peraí. E aí demora que só para a gente preparar a bolsa. Demora primeiro pelo teste imunohematológico, né? Então, vou lá, tem a amostra do bebê, colho da mãe, peço transporte do hemócio, chega, né? O motorista vem, pega a amostra, o agente manda pelo contínuo, chegou na imuno, centrifugou, começou a fazer a avaliação. A gente não precisa dar sanguíneo transfusão, fazer a avaliação dentro da agência, não é para fazer, vai direto para o hemócio, certo? Chegou lá no hemócio, passa painel, faz eluato, faz 1,5 milhão de coisas, demora em torno de 3 a 4 horas para a bolsa estar selecionada. Depois do CH estar selecionada, a gente entrega para o processamento, que vai tirar, vai lavar para tirar o sagmanitol, vai irradiar, vai descongelar o plasma, vai reconstituir para voltar para a mão do médico. Na melhor das hipóteses, umas 6 a 7 horas. Dá para esperar numa emergência 6 a 7 horas? Então, a gente fala sempre para o médico, achou que o nível está desconfortável, pode ser que aumente, peça. Perdi teste, perdi o trabalho da imuno, não me importa, a gente não pode perder a criança, certo? Então, a gente vai deixar tudo prontinho, a bolsa vai estar cruzada. Na reavaliação que o médico vai pedir a bilirrubina, se a bilirrubina não caiu ou subiu, ele vai avisar para a gente, vou precisar. E aí fica a parte só do processamento para ser feita. Toda a parte da imuno foi feita antes, certo? Aqui, mais do que nunca, precisa da amostra da mãe. Então, mãe ali, e geralmente nós temos a mãe internada, então a gente vai colher a amostra da mãe para poder mandar tudo o mais rápido possível para o hemócio, certo? Então, a gente tem que enxergar a sanguíneo transfusão como grave, como emergencial, passar na frente de tudo para mandar logo para o hemócio. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado Lean? Lean é uma forma de trabalhar que começou, se não me engano, na fábrica da Toyota, há décadas, e a gente trouxe o Lean para a saúde. A MEAC, por exemplo, teve o Lean da emergência, agora estou começando o Lean das enfermarias. E o Lean nada mais é do que você ver no seu processo quais são os gargalos. Quais são os gargalos, quais são os passos, o que tem que ser priorizado, o que tem que ser feito antes. Um processo como a sanguíneo transfusão, ele depende de muita gente, não depende? Ele tem que começar rápido, porque tem uma fase enorme depois para ser feita.
Então, eu vou fazer o mais rápido possível essa fase inicial para mandar para o Hemócio, porque eu sei que tem um bocado de gente ali no fim que precisa fazer também, certo? Então, o Lean, ele vai basicamente assim, eu não vou coletar um protocolo de estratificação de risco, e vai ser um pouco mais rápido, mas eu vou já agilizar esse negócio aqui, porque eu tenho várias fases depois, mesmo que eu saiba que o médico está pedindo, não vai fazer agora, vai fazer daqui a 4 horas, certo? Então, a sanguínea transfusão, eu tenho muitos passos demorados depois do nosso passo dentro da agência transfusional da MEAC. A gente basicamente vai coletar da mãe, fazer o papelzinho lá de envio de estudo imunomatológico, pedir um motorista e mandar. Então, vocês concordam que é uma fase bem rápida da gente? Então, a gente vai agilizar para poder a fase demorada e dando andamento para na hora que o bebê precisar, a gente só avisar, Lena, reconstitui aí. Ok? Às vezes a gente tá lá, gente, no trabalho, no processamento, é tudo muito mecânico, a gente não tem essa compreensão, entendeu? Então, tipo assim, as meninas tocam a campainha 2h30 da manhã, 3. Às vezes você tem acabado de sentar para tirar um cochilo, já, porque lá a gente trabalha muito a demanda. Aí, a gente, meu Deus, uma reconstituição, hora dessa, porque você sabe que você vai terminar, vai chegar amanhã e você, às vezes, ainda tá lá no procedimento. Mas aí, assim, olha a dimensão, olha quanto tempo esse bebê, olha a necessidade do bebê, né? A gente não entende, às vezes a gente acaba, meu Deus, por que que não deixa isso para amanhã de manhã? Como assim amanhã de manhã, se o bebê está precisando para ontem? Então, é tão importante essa aula, pelo menos para mim, é maravilhosa. Eu acho que esse tipo de aula tinha que ser administrada, inclusive, pelo menos orientação para a gente que trabalha no setor de processamento, porque às vezes a gente reclama porque não tem essa compreensão da importância de um sangue dessa forma. Certinho, gente? Alguma dúvida daqui? Então, vamos lá. Então, sempre mãe RN, mandar para a Hemócio, a gente não precisa fazer nada dentro da agência transfusional. Vamos pedir para a Hemócio reconstituir só depois que a gente confirmar com o médico se precisa mesmo a reconstituição, escrevendo o nome do médico e o horário que foi solicitada a reconstituição, certo? Registrando todos os contatos no livro de ocorrência. Não podemos simplesmente, precisa, tá bom, vou mandar. Não, precisa, como é seu nome, doutor? Tá bom, vou avisar o Hemócio, então, que reconstitua. Vai dar certo, então, fazer o procedimento, né? Ok, certo? Por quê? Porque a gente estava tendo muito descarte de sangue total. Aí a gente criou discutimos várias vezes dentro do comitê transfusional, e sanguíneo transfusão, várias vezes, que eu não aguentava mais discutir sanguíneo transfusão nas reuniões, e a gente começou a tentar melhorar o processo sem perder a segurança. E aí a gente está pedindo sempre que devolver o sangue total, se a gente não consegue perceber claramente, foi um óbito, por exemplo, né? A gente pede um relatório, tá certo? Mas a gente vai resolver isso como comitê transfusional, mas eu peço que vocês avisem no grupo se isso acontecer, tá bom? Ok, gente, era isso. Essa aulinha hoje foi bem mais curta, né? E é uma aula que a gente quis ter um pouquinho mais de tempo mesmo para poder discutir. Eu acho que a gente reviu tudo que a gente precisava rever, né, em relação às rotinas. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Tem alguma coisa para perguntar? Tem alguma coisa para esclarecer? Peço que, mesmo quem assistiu essa aula, né, ao vivo, que reveja para tirar qualquer dúvida que tiver depois, tá bom? A gente está pedindo para a qualidade para agilizar os nossos procedimentos, para vocês já lerem e poderem fazer o que a gente precisa, né, em relação às avaliações. E é isso. Eu estou entrando de férias. Doutora? Oi. A Cris está pedindo aqui para a senhora reforçar aí só com relação à observação para a transfusão no SPS, quando tem falando sobre taco, né? Sobre Pronto. a sobrecarga Perfeito. respiratória associada à transfusão. Tá. Gente, a gente tem a mesmo perfil de atendimento em todas as unidades, né? HU, MEAC, Hemócio, teoricamente também para as outras agências transfusionais. Toda vez que algum paciente tem uma sobrecarga circulatória associada à transfusão, a gente coloca na observação para transfusão, né? E aí a gente já tem o cuidado de sempre olhar, nós somos obrigados a olhar sempre a ficha do receptor e perguntar no grupo para o médico do sobreaviso qual é o volume que o paciente pode receber. É a mesma rotina que a gente tem no HU e na MEAC, a diferença é simplesmente que o volume da MEAC vai ser um tiquinho de nada e aqui o nosso vai ser maior.
mas é a mesma rotina, tá? Então, coloca no grupo, pergunta se o volume prescrito está ok. Se não tiver, a gente vai pedir para conversar com o médico para ele ajustar a infusão, tá certo? Não, na verdade, a gente tem estoque de 70 ml para os bebês maiores. A transfusão do protocolo de doador único vai depender do volume que o médico vai pedir. Geralmente, a gente faz 50 ml, certo? Então, essa vai ser essa diferença. Está fora do protocolo, a gente usa que está lá. Dentro do protocolo de doador único, a gente pede no EMOS, o processamento vai fazer o volumezinho e vai mandar para a gente. Tá certo? Todas as bolsas são irradiadas de baby. Precisa? Não. Certo? Por que a gente faz para todos? Por conta de medo de dar algum problema, de selecionar errado. Então, a gente irradia todos. Ok? Alguma outra dúvida? PAI sempre negativa do concentrado de hemácia, né? Então nunca vai poder receber. Não acredito mais que a gente vai ter esse erro de alicotar em bolsa com PAI positivo, que a gente criou alguns mecanismos dentro do EMOS para evitar que as bolsas não sejam percebidas na hora da alicotagem, mas tudo é possível, né? Então, olhar sempre quando receber a alíquota, se a alíquota realmente do CH é PAI negativa, hemoglobina S negativa, está irradiado, exocitado, bonitinho. Ok? Mais alguma coisa? Não. Quem vai cobrir minhas férias? O povo de sempre. Suzana, Lilian, Luani. Certo? Luani está voltando de férias segunda-feira e eu estou saindo de férias segunda-feira. Tá certo? Eu devo vir trabalhar um dia de agosto, um diazinho. E aí depois eu fico dando notícias para vocês se meu pós-doc deu certo. Combinado? Gente, obrigada e até depois. Tô fechando. Quer falar? Tô parando a gravação, certo?